Você já se perguntou por que algumas pessoas só conseguem trabalhar quando o prazo está no pescoço? Só faz no último minuto? A resposta não é o que você pensa. E quando você souber, você vai olhar para o seu próprio comportamento de um jeito completamente diferente. Fica até o final para ver como. Esses dias eu fui convidado para falar num evento 30 dias de antecedência, tempo de sobra para me preparar. Mas quando faltavam 3 dias, eu ainda não tinha me preparado. E eu precisei correr. Eu vou ser honesto com vocês. Esse é um padrão que eu ainda estou vencendo. Eu não marquei horário para me preparar, eu não separei tempo na agenda, eu fui deixando. E o prazo foi chegando. E sabe o que é curioso? Eu consigo identificar exatamente o que aconteceu. Não foi preguiça, não foi descaso, foi algo muito mais específico. E esse vídeo é sobre isso. Porque talvez você também viva nesse ciclo. Talvez você se reconheça nessa história. Talvez você também seja alguém que trabalha bem sob pressão, que só engrena de verdade quando o prazo está no pescoço. E talvez você até se orgulhe disso, mas deixa eu te mostrar o que está acontecendo por baixo desse comportamento, porque o que parece ser um estilo de trabalho pode ser um vício. Deixa eu explicar. A pessoa começa a se comprometer com alguma coisa, certo? Existe um start do trabalho, o momento em que a corrida começa, existe a intenção, existe o começo. Mas logo depois a pessoa entra numa janela enorme, que podemos chamar da janela da procrastinação. É aquele momento em que ela fala: não, eu vou fazer tal coisa, eu vou atingir tal meta, eu vou conquistar aquilo, até tal data. Existe o começo, existe a intenção. Mas depois a pessoa liga o modo automático e começa a fazer outras coisas, em vez de fazer dieta, em vez de focar no projeto, em vez de economizar dinheiro para comprar a casa que deseja. Ela vai deixando o barco levar. Se a meta foi definida para acontecer em 12 meses, a pessoa pode passar 4 ou 5 meses simplesmente deixando o tempo correr, sem foco real, sem progresso consistente. E quando está nesse estado, a pessoa começa a se concentrar em outras coisas, passa tempo vendo vídeos na internet, começa a fazer tarefas menores, trabalha em pequenas atividades que dão prazer imediato, inicia um pequeno projeto e termina, faz uma coisinha e fecha. E todas essas pequenas tarefas geram uma falsa sensação de produtividade. Em vez de ser uma pessoa focada em um projeto importante, você se torna alguém focado apenas em tarefinhas. Você vira o tarefeiro. E você não pode viver como um tarefeiro. Uma pessoa focada apenas em tarefas. Você precisa ser alguém focado em projetos. Essa é uma diferença muito importante. Depois desses longos períodos de procrastinação, a pessoa entra num estágio diferente, o período do pânico. É quando ela começa a perceber que o prazo está chegando e está no fim. Aí a pessoa começa a entrar em pânico. Ela vai assistir um filme ou vai sair para jantar, mas não consegue relaxar. Enquanto ela tenta aproveitar o momento, ela fica pensando: eu deveria estar trabalhando naquele negócio, eu deveria estar trabalhando naquele projeto. O corpo começa a liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. A pessoa começa a ficar ansiosa, irritada, agressiva, pressionada. Esse estresse começa a afetar várias áreas da vida. Agora, ela percebe que o resultado que deveria ter construído em 12 meses precisa ser feito em um mês ou em semanas. E o estresse dispara. Ela começa a levar trabalho para casa, vira à noite, tenta finalizar tudo na correria. No final, faz o trabalho quase chorando, desesperada, cansada, exausta, mas entrega. E aqui existe um detalhe psicológico muito importante. Durante todo esse processo, a pessoa foi recebendo pequenas recompensas. Passou meses fazendo atividades mais fáceis, coisinhas rápidas, coisinhas prazerosas. Mas quando chegou no final, entrou em hiperfoco forçado. E nesse momento acontece algo no organismo. O corpo libera adrenalina, uma das substâncias mais estimulantes que o corpo humano produz e que pode se tornar extremamente viciante. Agora imagina alguém repetindo esse ciclo várias vezes na vida. A pessoa se sabota, procrastina, deixa tudo para a última hora, entra no pânico, recebe uma descarga de adrenalina e no final consegue entregar. O cérebro aprende uma lição muito perigosa. Mesmo deixando para a última hora, eu consigo. E ainda recebe uma recompensa química. Só que existe um problema. A primeira vez, talvez a pessoa tenha feito tudo em um mês. Na próxima vez, um mês já não gera a mesma intensidade, então ela deixa para 3 semanas, depois para 2 semanas, depois para uma semana, até que chega um momento que esse sistema se torna insustentável. A pessoa não consegue mais entregar, porque o vício em adrenalina, ele começa a destruir a estrutura do trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, nesse evento. 30 dias de antecedência e eu fui deixando, fui fazendo outras coisas, fui procrastinando,
fui confiando. E quando faltava 3 dias, eu entrei no modo pânico, me preparei correndo, entreguei, mas o processo foi desnecessariamente sofrido. E o mais curioso é que hoje eu nem marco horário para as coisas. Eu marco uma sequência de coisas que eu vou fazer e quando eu termino, eu começo a outra. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas ainda eu luto contra esse padrão quando o prazo é longo demais, sabe? Porque o cérebro ainda busca aquela adrenalina. Então eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você não está viciado em adrenalina? Você não cria situações de pressão de propósito? Você não se sabota para entrar naquele estado de urgência extrema? Quantas pessoas acreditam que trabalham melhor sob pressão? Depois de entender esse mecanismo, a resposta muda. Muitas vezes não é produtividade sob pressão, é vício na adrenalina. Talvez a adrenalina não seja o problema, talvez o problema seja onde você está buscando essa adrenalina. Se você gosta de adrenalina, talvez você possa buscá-la em outras áreas da sua vida. Esportes radicais, atividades físicas intensas, desafios pessoais, mas não no lugar onde você está construindo sua vida e seus resultados. Se isso acontece com você, existe um caminho. O primeiro passo é a consciência. Foi assim que eu comecei a mudar esse padrão. Eu comecei a perceber os momentos em que eu me sabotava, eu comecei a conversar comigo mesmo, algo como: você está fazendo de novo? Você está criando esse problema só para sentir adrenalina. Para com isso. Eu comecei a dialogar comigo mesmo, sabe? Com esse outro eu que vive dentro da gente. Esse lado que gosta do caos, esse lado que gosta da pressão, esse lado que gosta da adrenalina. E eu comecei a questionar esse comportamento. Se você percebe que faz isso quando você estiver assistindo uma série, mas sabe que deveria estar trabalhando em algo importante, pare e pergunta: eu estou fazendo isso porque eu quero procrastinar? Ou porque estou tentando gerar adrenalina depois? Esse tipo de consciência muda tudo, porque a procrastinação muitas vezes não é preguiça. Ela pode ser uma estratégia inconsciente para criar uma urgência artificial. O padrão costuma ser assim, ó: procrastinação, pressão extrema, descarga de adrenalina e entrega na última hora. Ela pode ser uma estratégia inconsciente para criar urgência artificial. O padrão costuma ser assim: procrastinação, pressão extrema, descarga de adrenalina, entrega na última hora, reforço do comportamento. O cérebro aprende que deixar para a última hora funciona e passa a criar pressão artificial, sabotando o próprio planejamento. Esse conceito aparece no livro The Now Habit, que trata exatamente da relação entre procrastinação e ansiedade de desempenho. Vale muito a leitura. A maioria das pessoas nunca percebe esse mecanismo, mas agora você percebe. Agora você conhece o ciclo, e conhecer o ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Então, você acabou de conhecer um dos ciclos mais perigosos e mais invisíveis da vida moderna. Procrastinação, pânico, adrenalina, entrega e tem um reforço. E o ciclo recomeça. Só que na próxima vez o prazo precisa ser menor para gerar a mesma intensidade de adrenalina, até o dia em que o sistema colapsa. Não é preguiça, é vício. E como todo vício, ele começa com uma recompensa que parece funcionar. O primeiro passo para quebrar esse vício não é disciplina, é consciência. É perceber o momento em que você está se sabotando. É dialogar com esse lado que gosta do caos e perguntar: você está fazendo isso de novo? E se você gosta de adrenalina, tudo bem, só busca isso em outro lugar, em desafios físicos, esporte, em metas que exigem de você, não no lugar onde você está construindo a sua vida. Porque você não precisa do pânico para entregar, você só acha que precisa. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.